João 1:1. Nós vamos falar sobre comunicação. Um dos assuntos que nós vamos tratar aqui hoje é comunicação no casal. Trabalhando com noivos, trabalhando com casais, tanto casais recém-casados quanto casais que têm uma larga experiência, a gente vê que uma das grandes dificuldades dos casais no casamento é uma comunicação boa, é ter uma boa comunicação, é saber se comunicar. E a Bíblia, o Espírito Santo, ele nos diz o seguinte lá em João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Pode sentar-se. Por que eu escolhi esse versículo? Por que eu escolhi esse versículo? Dentre tantas passagens bíblicas que tratam da comunicação, João capítulo 1, versículo 1, traz para nós que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele. E nada do que existe sem a sua interferência, sem a sua criação, Deus é o primeiro comunicador. Deus é o primeiro a se comunicar. Tanto é que se Deus não se revelasse a nós, nós não teríamos condições de conhecê-lo. Nós não teríamos capacidade de conhecê-lo. Deus se revela a nós. Deus se revela a nós. Então Ele é o primeiro comunicador. Ele é o primeiro a comunicar-se. Jesus é o verbo vivo. Jesus é a palavra viva de Deus. Isso fala sobre comunicação. Isso fala sobre comunicação. Verbo é aquilo que traz sentido. Se eu falar para vocês assim, eu, Araújos, vocês vão perguntar assim, eu o quê? Eu preguei em Araújos. Eu, médico. Eu me consultei, eu fui no médico. O verbo, ele traz sentido às coisas. Indica talvez fenômenos da natureza, mas ele traz sentido, é ele que traz sentido às coisas. Uma boa comunicação não sai com um manual. Você não compra um manual sobre comunicação, você pode comprar bons livros, mas você não vai aprender a comunicar com a leitura de um livro. Ele vai te auxiliar. Mas a comunicação, ela vai levar toda a sua vida. A comunicação do casal, ela vai levar toda a vida. Toda a vida. Toda a vida. E uma grande dificuldade, principalmente dos jovens casais, é se comunicar. Porque a comunicação é a capacidade de transmitir uma mensagem e o outro entendê-la. Compreendê-la. Isso é comunicação. A comunicação é essa arte de você dizer algo, de você comunicar algo e o outro compreender o que você está falando. Então não é só blá 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 blá, não. Ou não é só falar pelos cotovelos, não. Comunicação, eu falo, você ouve e você me compreende. E o interessante da comunicação é que ela nem sempre ela é verbal. Nem sempre ela é verbal. Muito da nossa comunicação, na realidade, não é verbal. Ela é corporal. O próprio silêncio é comunicação. O próprio silêncio é comunicação. O silêncio punitivo do marido. E chega em casa. A esposa pergunta a ele, como foi seu dia? Foi bom. Entrou calado. Ficou calado. Sentou. Ela já compreendeu. Tem alguma coisa de errado. Ele não foi tão bom assim não. Ou ele está punindo. Ou a esposa faz isso. O silêncio punitivo. Sabe? Ele pergunta como ela está. Ela fala o mínimo necessário. Ou não fala nada. Já tem 3 dias, 4, 5 dias.
Eles não conversam. Eles falam o mínimo possível. Eles não falam sobre os seus sentimentos, eles não falam sobre os seus desejos. Eles falam o seguinte: o pó acabou. O marido faz Isso é comunicação. É uma comunicação falha, superficial, pobre, mas é comunicação. É comunicação. Um casal não sobrevive sem comunicação. Um casal não sobrevive se ele não aprender a se comunicar. Josué Gonçalves, ele diz que o primeiro passo para um divórcio é quando a comunicação morre. Quando a comunicação do casal morre, eles já estão um passo do divórcio. Um passo do divórcio. Um passo do divórcio. Quando a comunicação morre, o diálogo morre, as frases profundas sobre o que está sentindo, porque a comunicação ela tem níveis. Tem aquela comunicação superficial: como é que você está? Vai chover hoje. Pronto, muito superficial. E ela, à medida que ela se aprofunda, à medida que ela mergulha, ela chega mais próximo dos sentimentos. Uma boa comunicação, ela vai falar sobre sentimentos, sobre medos e prazeres, de uma maneira aberta. De uma maneira aberta. A esposa não tem medo de falar para o marido sobre os seus sentimentos, sobre o que ela está sentindo. Ou o marido não tem medo de falar para a esposa o que ele quer, o que ele está sentindo, ou os medos dele. Quem aqui já ouviu as esposas falar sobre os medos do marido? Seu marido chegou para você e falou de medo, que estava com medo. Quem aqui já ouviu a esposa já ouviu, chegou, o marido falou assim: estou com medo disso. Levanta a mão aí. Nenhuma esposa nunca ouviu? O marido fala assim: meu marido chegou para mim e falou que está com medo. Nunca ouviu? Já falou já? Isso é um nível de comunicação muito plena. Eu estou perguntando às esposas, porque as mulheres são mais sentimentais. Então falar sobre os seus medos é mais fácil para as mulheres. Agora, um homem chegar e falar assim, o marido falar sobre os seus medos, um filho que está doente está no hospital, e ele chegar e falar sobre os seus medos, e ele falar que está com medo. O marido que fala que está com medo, talvez de uma crise financeira que eles estão enfrentando. Estou com medo. Qual das esposas aqui já ouviu os maridos falar sobre isso? Abertamente. Chegar e falar. Está vendo? Isso é comunicação. E o nível de comunicação mais profundo é quando um dos dois, ou os dois, falam sobre medos e sentimentos, expectativas. Todo o resto de comunicação, ela é muito superficial. Ela é muito superficial. Porque para você falar de medos, para você falar de sentimentos, para você falar de desejos, você tem que estar com uma liberdade muito grande. Você não pode ter nenhum respingo de medo. O casal não pode ter medo um do outro. Para eles falar sobre desejos, para eles falar sobre prazeres aos dois. Eles têm que ter um nível de intimidade, não pode ter nenhuma gota de medo entre os dois. O marido não pode ter medo de ouvir aquilo que a esposa vai falar, a esposa não pode ter medo de ouvir aquilo que o marido vai falar. Quem está com Bíblia aí, abra sua Bíblia em Tiago 1,19. O livro de Provérbios, você vai abrir em Tiago 1,19. O livro de Provérbios, lá em 18, 21, fala que a morte e a vida estão no poder de quê? Hein? A morte e a vida estão no poder da língua. Fala bem alto aí. A morte e a vida estão no poder da língua. Nós temos capacidade criadora através da nossa fala? Não, só Deus tem. Só Deus cria coisas através da palavra. Nós temos poder declarativo, nós declaramos, mas Deus cria. Deus fala e as coisas nascem. É assim que Ele trouxe a criação à existência. Por isso que Jesus é o verbo. O verbo, as coisas foram criadas através da palavra de Deus. Deus disse assim: haja terra, e a terra, foi criada do nada. E a ciência, é aí onde a ciência trava.
O tempo, o espaço e a massa foram criadas por Deus através da sua comunicação, através da sua palavra. Deus disse: haja, e as coisas vieram à existência. Então Deus tem poder criativo através da palavra. Nós temos poder de declarar. Por isso nós declaramos bênçãos. Nós declaramos as bênçãos do Senhor. Mas nós não criamos coisas. Nós não criamos matéria através da nossa fala. Da nossa fala. Isso nós não fazemos. Tá certo? Há uma complicação em relação a isso. Tiago 1,19 fala assim, ó. Olha só. Todo homem esteja pronto para quê? Qual que é o primeiro aí? Esteja pronto para ouvir, tardio para. E o próximo versículo fala o quê? Não estou entendendo nada. Nossa comunicação está deficiente. Fala e vem alto para mim. Oi? Lenda para irar. E o próximo versículo? Porque a ira do homem não produz a justiça. Então Deus te deu 2 orelhinhas, 2 ouvidos para ouvir mais, uma boca para falar menos e um sistema de freio. Freia aí. A primeira palavra pronto, ela vem de uma raiz grega chamada taxis, que deu origem à palavra táxi. Táxi, o que é um táxi? Está quase que em extinção os táxis, né? Mas o que é um táxi? Um táxi é um veículo que você liga para ele e você precisa dele agora. Você precisa ir para o aeroporto, né? Aqui em Araújo, quando os irmãos querem ir para o aeroporto, eles ligam para o táxi. Aqui em Araújo tem aeroporto? Não. O aeroporto é só em BH, mas eles ligam para o táxi, para não pagar aluguel, para deixar o carro. Eles ligam para o táxi, tem que ser agora. O voo é tantas horas. Tem que ser agora. Seja pronto, seja táxi para ouvir. Você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto. Na comunicação, o primeiro ponto, você tem que estar pronto para escutar. Aí a sua esposa chega do trabalho. E as mulheres trabalham demais. E eu acho que as mulheres deveriam trabalhar menos. Eu acho que as mulheres deveriam trabalhar só metade ou não trabalhar. Ninguém concorda comigo? Ninguém concorda comigo? O que é isso? Eu estou falando sério. Eu tenho defendido essa tese já tem 5 anos. As mulheres devem trabalhar menos. Em fases da vida, as mulheres não deveriam trabalhar. Amém? É pecado uma mulher não trabalhar? É pecado? É pecado um homem não trabalhar? Estão entendendo? Estão entendendo. Os irmãos já estão entendendo a mensagem. A ordem de trabalho é para o homem. Só abrindo parênteses nisso aqui. A ordem de trabalho é para o homem, não é para a mulher. A sua esposa até pode trabalhar. Ela até pode trabalhar. Talvez há fases da vida que ela vai precisar te ajudar. Mas, aprenda uma coisa. A ordem de trabalho, a ordem para cuidar do jardim e proteger o jardim foi dado para Adão. A Eva não recebeu essa ordem. A Eva recebeu a ordem de ser uma multiplicadora. Adão não conseguia gerar filhos. Ela seria uma geradora de vida. Os irmãos estão me entendendo? Enquanto Adão estivesse protegendo e cuidando do jardim, se Adão estivesse protegendo o jardim como deveria ter protegido, a serpente não teria entrado e comunicado com a Eva. Comunicação. Eva, se você comer aí, você está proibido de comer de tudo? Pergunta idiota. Você está proibido de comer de tudo? Você falou assim, não, Deus falou que eu não posso comer só daquele lá. Comunicação, diálogo com quem não deveria. Com quem não deveria. Com quem não deveria. Então as mulheres deveriam trabalhar menos. Ou não deveriam trabalhar. Amém? Isso para a bênção e para a glória de Deus. Isso é uma questão de proteção. Aquilo que a nossa sociedade está fazendo com as mulheres hoje, escravizando as mulheres, e pedindo a elas talvez de ter filhos, de gerar
de deixar a maternidade lá para o final, lá para os 45 do segundo tempo. Isso é profano, isso é diabólico. Uma igreja que orienta os fiéis a não ter filhos, isso é um pensamento diabólico. Nós deveríamos ter filhos, e muitos filhos. E isso é só um parênteses que eu estou abrindo aqui. Mas voltando para a comunicação. O primeiro verbo aí, esteja pronto para ouvir taxas. A sua esposa quer falar, o seu marido quer falar, ela chegou cansada do trabalho, está trabalhando demais. Ela quer transmitir informação. O problema é que às vezes o marido também está cansado do trabalho. E ela quer, e ela precisa, e isso aí já foi provado, biologicamente ela vai falar mais. Sabe, o normal é que ela fale mais do que um homem. E muitas das vezes ela não quer, ela não precisa que ela te conte um problema e você apresente para ela uma solução. Não. Nem sempre ela quer que você apresente para ela uma solução. A única coisa que ela quer, o que é que ela quer? Que você escute ela. A única coisa que ela precisa é que você ouça ela. Muitos problemas, muitas situações que ela passa durante o dia e te conta e fala, sabe, blá blá blá, né? E tu tá ali, né? E aí tu tem que ser diligente, pega o celular, coloca o celular lá longe, porque senão vai chegar uma mensagem e vai chamar a sua atenção e você vai tirar os olhos dela e ela vai ficar chateada com você. Então, agora é o espaço, o momento dela comunicar-se. Dela falar. Então, cuidado. Muitas esposas reclamam isso. Às vezes elas falam, né? Ele não me escuta. Não, eu escuto, mas toda vez ela me conta o mesmo caso, o mesmo problema. Porque ela não quer uma solução. É só quer que você escute. Ela quer que você ouça. Esteja pronto para ouvir. Esposa. Esteja pronto para ouvir, marido. Agora, seja tardio. Essa palavra tardio vem de lerdos, sabe, que é lerdo mesmo. Então, seja tardio para falar. Seja tardio para irar-se, ficar irado. Você não dá uma resposta, a resposta tem que ser branda, ela tem que ser devagar, ela tem que ser uma resposta, muitas vezes, lerda. Se alguém chegou e te afrontou, e você virou aquele vulcão, e está entrando em erupção, e vai explodir, fecha a boca. O apóstolo Tiago fala assim, né? Um homem sábio, ele é sábio quando ele domina a língua. Se tu acha que tem sabedoria, sabe aquele que domina a língua, que refreia, e o termo refreia aí é freio mesmo de cavalo, que coloca freio na língua. O seu marido falou, você não gostou, vai explodir, fica caladinho. Agora não, agora tu não fala. A sua esposa falou, tu não gostou, vai explodir. Agora tu não vai falar. Tu vai pedir ela, vai dar um tempo, né? Não vai dormir brigado, não vai dormir no sofá, não vai fazer nada disso. Você vai só esperar o sangue esfriar. Não vai dormir no sofá, não vai fazer isso, não vai dormir em quarto separado. Vocês vão sentar e vão comunicar-se. Amém? E vão comunicar. Os irmãos estão entendendo? Vamos lá. Continuando. Princípios para uma boa comunicação. A comunicação é uma via de mão dupla. Um fala, outro ouve. Parece ser muito óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Quando os dois começam a falar ao mesmo tempo, quando os dois começam a gritar ao mesmo tempo, quando um começa a falar e o outro começa a gritar, nós temos ali uma perda total na comunicação, nós temos uma manifestação de quê? Carro brigar, carro gritar, está gritando. Nós temos uma manifestação de quê? De rebeldia. Toda rebeldia é uma manifestação de quê? De ira, de raiva. Irai-vos e não pequeis. Se entregou ao pecado, ficou irado. E Tiago já diz para nós essa questão de controlar a língua na comunicação, de ouvir mais, falar menos, de não
ser longânimo, tardio em irar-se. Por quê? Porque na ira do homem não há a justiça de Deus. Não há justiça de Deus. Hoje eu vou acertar as contas com ela. Comprou um negócio aqui no cartão e não me disse nada. Pegou a fatura do cartão, quase deu um ataque no coração. Ela chegou lá, uma entrega do Mercado Livre para ele. O entregador chegou com uma entrega no Mercado Livre. Ele não falou nada. Comprou mais um par de tênis da Nike, custando R$900. Guarda-roupa está quebrado. As tampas da gaveta está caindo tudo. E ele comprou mais um par de tênis. Houve o quê? Uma falha na comunicação. E agora, a ira está se manifestando. E na hora que ele chegar em casa, a ira vai ser consumida. A ira vai consumir. Irai-vos e não pequeis. Vai ter que sentar, vai ter que conversar. É lógico que vai. Mas o caminho não vai ser o da explosão. Não vai. Fale sempre a verdade. Qual é o 9º mandamento? Dos 10 mandamentos, qual é o 9º mandamento? Hein? Não dê o falso testemunho, não minta. O 9º mandamento protege a verdade. Tudo aquilo que é verdadeiro deve ser protegido. Numa boa comunicação não pode haver mentira, nem por parte do marido, nem por parte da esposa. Não pode haver mentira. Numa boa comunicação não pode haver segredos. Numa boa comunicação não pode ter senha guardada. Não, essa senha aqui só eu que sei. Essa senha aqui só ela que sabe. Numa boa comunicação não há segredos em relação ao extrato bancário da família. Em uma boa comunicação não há mentiras, não há dolo, não há escuridão em um dos departamentos da vida. A questão é saber falar a verdade. Porque todas as vezes que você fala a verdade para machucar o próximo, para machucar o seu marido, ou machucar a sua esposa, você tem pecado. O que você disse é verdade, mas você falou, você errou no processo, você errou na forma. A essência que você está falando é verdade, mas a forma que você está utilizando para transmitir a verdade, a motivação é machucar. Tu está em pecado, tu está pecando. Tu está pecando. Tu está pecando. Tu está em pecado. Então tratem, não pode haver segredos numa comunicação. Não pode haver meias verdades. Não, quanto que custou essa televisão? 4.000. Aí ele escondeu 999. Quanto que você gastou? Você foi lá no salão, quanto você gastou no salão? Né? E as mulheres têm que ir no salão mesmo, tá? Não estou falando que tem que ir não. Né? Gastei lá com a Priscila lá 200, mas foi 299. Foi 290. Por quê? Porque ele vai xingar, ele vai falar, ele vai explodir. Não. Não pode haver mentiras. Comunicação, Deus é luz, e as trevas, elas não resistem. A luz resplandeceu nas trevas. Então, da mesma forma que o Filho de Deus é luz, na nossa vida tem que ser luz. Efésios 4:25 fala assim, não mintais uns aos outros. Aí toda vez que você pensa assim, não mintais uns aos outros, você está pensando em quem? Está pensando lá nos de fora. Não, você tem que pensar nos de dentro primeiro, e os de fora também. Mas o primeiro lugar que não pode haver mentira é dentro da sua casa, é no seu casamento, é comunicando-se com o seu marido, é comunicando com a sua esposa. Não pode haver mentira. Um bom casamento não tem mentira. Um bom casamento não tem mentira. Não tem mentira. Fale sempre a verdade. Não faça silêncio punitivo. É uma das maiores reclamações das mulheres. Silêncio punitivo do marido. O homem fala menos, vias de regra. Mas tem momentos em que ele não fala nada. E esse silêncio, ele é gritante, ele é ensurdecedor. Porque eles estão andando dentro de casa. Ela fala bom dia. Ela fala bom dia. Ele sai para trabalhar sem falar nada. Está punindo ela. Talvez ela errou mesmo. Eu não estou falando que ela está certa não.
O problema é o processo, é a forma que está fazendo. A forma que está fazendo não vai chegar a ponto nenhum, não vai chegar a lugar nenhum. Às vezes ela está errada mesmo. Às vezes ela praticou um ato de insubmissão. E ele pediu a ela: nós precisamos cortar gastos. Ele foi eficiente até na comunicação dele. Nós precisamos cortar gastos. Nossa fatura de cartão está vindo alta demais. Nós precisamos consertar o carro. E não está sobrando nada. Ele conversou com ela. Aí ela extrapolou no cartão de novo, extrapolou na despesa, explodiu o limite do orçamento da família. E isso é um ato de insubmissão, sem submissão. Aí ele passa dentro de casa, bum, 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 sabe, e pulando, e silêncio total, silêncio punitivo. Quer punir a esposa. Ele está errado. A liderança dele é uma liderança fraca. A liderança dele é uma liderança fraca. E ela está sendo uma mulher insubmissa, rebelde. Está sendo uma mulher rebelde. Toda boa liderança. E homens, quem aqui é casado, levante a mão por gentileza. Homens casados. Todo homem casado, você não pediu isso, mas todo homem casado é um líder. É um líder. O problema muitas vezes é a forma que está liderando. Mas todo homem casado é um líder. Por que todo homem casado é um líder? Porque todo casamento, ele reflete, ele transmite a imagem do Evangelho. Cristo amando e morrendo pela igreja. Então Cristo amando, se entregando, se doando para a proteção, para a purificação. Cristo se ofertando para salvar, para cuidar da igreja. E a igreja, como que ela responde a esse amor? Sendo o quê? Não vamos falar mais alto? Não mais alto, vamos sendo. Esse é a imagem do Evangelho transmitida no casamento. Essa é a imagem do Evangelho. Um homem que está disposto a morrer pela esposa, de abrir mão dos seus sonhos, de fazer renúncias e altas renúncias pela esposa. Essa é a essência. Irmãos, eu não estou aqui, devia ter falado isso no início. Eu não estou aqui para me ensinar para vocês um método novo. Estou aqui, vou ensinar para vocês um método novo que vai salvar o casamento de vocês. Não estou. Não estou aqui para me ensinar um método novo. Eu estou aqui para falar de coisas velhas. Estou aqui para falar de coisas antigas. Amém? Em um casamento cristão, a comunicação eficaz, ela é decorrente de uma boa liderança e uma boa submissão. Quando um homem não sabe o que é liderar, ou não toma postura do que é liderar, ou ele nem sabe que ele deveria liderar, a comunicação dele é uma comunicação fracassada. Todo líder tem que ser um bom comunicador. E eu nem estou falando no sentido de falar demais, mas falar o que precisa ser falado de uma maneira que a outra parte entenda e compreenda. Todo líder tem que ser um bom comunicador. Todo líder tem que ser um bom comunicador. E a igreja, ela tem que compreender e ser submissa à vontade de Cristo. Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. Amém? E o homem é o cabeça da esposa. Então isso é coisa velha, isso é vintage, isso é coisa velha. Isso é o Evangelho, isso é coisa bem velha. Mas é isso que salva o casamento de um processo cultural que ele sofreu. De um processo cultural que ele sofreu. A boa comunicação, ela vai ser decorrente disso. A esposa compreender que aquele marido deu um não. E ele sempre está assim, deu 1 milhão de sim, mas hoje ele deu um não. Hoje ele falou não. Todo dia ele fala sim, mas hoje ele deu um não. Mas por que ele deu um não? Ele deu um não, se ele for um bom marido, ele deu um não em amor. Ele deu um não em proteção. Ele deu um não em, carinho. Ele deu um não. E aí quando ela faz bochecho, e isso é comunicação. Quando faz bochecho é comunicação, é rebeldia. Sabe? Isso é rebeldia, isso é insubmissão.
Eu sei, tratar desses assuntos na cultura que nós estamos vivendo, complicado, né? É bem complicado, né? Está assim distante, às vezes, daquilo que nós ouvimos. O apóstolo Paulo falando para nós, fugir de toda amargura, e gritaria, e blasfêmias, sabe? Ainda mais as pessoas querem gritar, as mulheres querem gritar, aí os homens querem gritar mais alto que as mulheres, e acham que isso é comunicação. E aí depois você vai conversar com um casal que divorciou, ou está assim, nas grades do tribunal para divorciar, tem 3 anos que eles não comunicam, tem 3 anos que eles não se falam, e eles estão morando dentro da mesma casa, e eles já estão prestes aí diante de um juiz humano, de tentar dissolver aquela aliança que foi feita ali. E aí eles viram e falam assim, se ele tivesse conversado comigo, a gente não tinha chegado nesse ponto. Brincadeira, né? Se ela tivesse conversado comigo, se ela tivesse falado, a gente não tinha chegado nesse nível. Se ele tivesse se abrido para mim, se ele tivesse falado para mim, né, o que ele não estava gostando, o que estava ferindo, o medo dele, não tinha sido suficiente, mas eles já estão na beira do precipício, pronto para cair no desfiladeiro, porque não sabem conversar, porque são 2 arrogantes, porque querem fazer bochecho, ele quer punir ela, sabe, ele quer chicotear ela com o seu silêncio, ou com suas criticazinhas, fazendo as críticas construtivas. Imagine uma igreja fazendo críticas construtivas sobre Cristo. Jesus, deixa eu fazer uma crítica construtiva. Já uma crítica construtiva. Casais não fazem críticas. Casais falam sobre os erros, sobre os acertos. Casais, eles trazem, eles colocam as coisas à luz, em cima da mesa. Ele não compara ela, sabe? Ela não aponta o dedo na cara dele, sabe? Fecha o rosto assim e fica vermelha e fala assim: você é igualzinho à sua mãe. Xingou ele 2 vezes. Falou que ela é ruim e xingou a mãe dele. Isso que é um golpe baixo. Isso é um golpe baixo. Xingou ele 2 vezes. Falou que ela é ruim e falou que ele é igual a mãe dele, xingou a mãe dele. Golpe baixo. Golpe baixo. E os casais cristãos, muitas vezes por uma falta de sola escritura, falta de Bíblia, falta de buscar o que é liderança bíblica. A liderança bíblica nunca vai esmagar a esposa. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, para nós amarmos as nossas esposas como o nosso próprio corpo. O marido ama a esposa como se amasse o próprio corpo, e quem ama o próprio corpo o alimenta e o aquece. Irmãos, aquecer uma esposa emocionalmente, espiritualmente, irmãos, aquecer uma esposa, quando a esposa está aquecida, homens, prestem atenção, estou entregando ouro para vocês. Homens, quando você aquece a sua esposa emocionalmente, quando ela sente segurança em você, sabe, quando ela olha para você e sente, sabe, esse homem que está lutando, ele está atacando, sabe, ele é meu galo cinza, ele está lutando para valer. Ela se sente aquecida. Quando a esposa se sente aquecida, os filhos são aquecidos, os filhos ficam aquecidos. Toda a casa fica aquecida, toda a casa fica quentinha quando a esposa está quente. E quem tem esse papel de esquentar a casa não é a esposa, é o marido. Essa ordem foi dada clara, objetivo para o marido. Não, o casal tem que esquentar a casa. Não, você está pegando obrigações que Jesus não te deu. O marido tem a obrigação de esquentar a esposa. Esquentar como? Aquecê-la espiritualmente, emocionalmente. Ela ter confiança, ela saber que ele não é perfeito, mas ele é macho, ele é homem. Se tiver trabalhando 2 empregos, ele vai trabalhar. Ele é homem, ele é macho. E ele não vai negar fogo, não.
tiver de enfrentar problema na escola com o menino, ele vai enfrentar comigo. Ele vai enfrentar comigo. Rebeldia de um filho, crise financeira, uma doença, uma esposa que fica doente. O primeiro remédio que ela tem que encontrar é o marido. Segurança no marido. Uma esposa que está passando por um momento de enfermidade, ela tem que encontrar descanso no marido. O primeiro remédio que ela precisa é a companhia, é a confiança, é a presença do marido. Presença do marido. Tempos difíceis com filhos doentes. Às vezes um filho, né? O meu terceiro filho ficou 40 dias no UTI neonatal em Divinópolis. Eu parei tudo. Sabe, parei tudo. Os irmãos ficaram aqui na igreja, eu vinha aqui de vez em quando, um domingo, às vezes pregava aqui no domingo, embora 40 dias com ela, eu e ela no hospital. Várias crianças morreram do lado dele. Eu tinha que estar lá. Eu estava pedindo a Deus vida, eu estava pedindo a Deus que cuidasse dele para mim, mas eu sabia que eu não era melhor do que ninguém. Eu poderia partir também. E se isso acontecesse, eu queria estar lá junto com ela na hora. Mas eu orava pela vida dele todos os dias. Mas eu tinha que estar lá. Eu tinha que ter segurança. A sua esposa precisa confiar em ti. A tua esposa precisa saber que tu está lá. Nos momentos mais frios da vida, quem vai aquecer a casa é o maridão. É o maridão. Como que vai aquecer? Com uma presença espiritual. Ele é o sacerdote do lar. Eu estou aqui. Sabe? Às vezes ele não precisa fazer espetáculo. Às vezes ele não precisa fazer espetáculo nenhum. A presença espiritual dele ali, a intercessão dele e a presença física dele. Falei assim, pode ficar tranquila. Seu homem está aqui. Seu homem está aqui. Nosso Deus é o Senhor. Ele que faz o impossível, mas o possível eu vou fazer. O que me compete fazer como marido, eu vou fazer. E o impossível eu vou pedir a Deus que faça. Amém? Porque nós vivemos um congelamento espiritual que começa dos casamentos e vem para a igreja. E as pessoas, e essa friagem espiritual, nada mais é do que um reflexo de uma vida fria, sem uma comunicação plena, uma comunicação espiritual, sabe? Uma comunicação profunda entre os casais, um distanciamento, sabe, do conhecimento sobre os papéis de cada um. O que é a esposa? Você já chegou? Virou nos olhos da sua esposa, falou para ela, o que tu espera dela? E você já chegou para o seu maridão, falou assim, o que tu espera dele? Tu não vai deixar de fazer hoje, mas o que tu espera? Essa conversa tinha que ter sido antes de vocês se casarem. Tem uma lição que a gente faz com noivos que se chama expectativas conjugais. O objetivo dessa lição é quebrar as falsas expectativas. A pessoa vai entrar num casamento, ela tem expectativas assim, surreais do casamento. E as expectativas têm que ser boas. Ela tem expectativa sexual, financeira, emocional do casamento. E tem que ter mesmo. E as expectativas têm que ser boas, mas elas têm que ser reais. Elas têm que ser pezinho no chão. Elas têm que ser reais. Tem que haver expectativas reais. Então, deve haver uma comunicação nesse sentido. Deve haver uma comunicação. Amém? Continuando. Abra sua Bíblia em Efésios 5:2. O livro de Efésios, capítulo 5, trata profundamente sobre casamento, pegando esse poder imitativo. Tudo que você faz no seu casamento deve ser uma imitação. Mas imitação de quê? Ou de quem? Tudo que o marido tem a fazer, a sua natureza, e eu não estou falando de método, estou falando de natureza. Esta é a natureza do casamento. Qual é a natureza do casamento? O casamento, a motivação dele é para a glória de Deus. Quem se casou? Em primeiro lugar, não falando o motivo, não pode ser esse não. Mas quem se casou em primeiro lugar, eu me casei para ser feliz. A sua motivação número 1 está errada. É por isso que muitos pegam um casamento e transformam um casamento no ídolo.
Quando o casamento é transformado no ídolo, quando você casa para ser feliz, e você espera toda a felicidade do mundo no relacionamento conjugal homem e mulher, e aí você pega dois pecadores terríveis, do coração duro, sabe, muitas das vezes orgulhosos, que não querem pedir perdão, que não querem pedir desculpa, que preferem fingir que nada aconteceu e pegar essa sujeira e socar debaixo do tapete, do que virar para a esposa e falar assim: me perdoa, eu errei na minha liderança. Puxa vida, eu queria fazer uma escolha boa para nós e fiz uma escolha mal. E fiz uma escolha ruim. Me perdoe, eu errei. Eu falei como líder aqui, eu falhei nessa área aqui. Como líder eu falhei. Porque o seu marido, como líder, vai ter momentos em que ele vai falhar. Porque varão perfeito, homem perfeito é só Cristo Jesus. Então Cristo não falha. Mas o seu marido, uma hora ou outra, ele vai dar uma falhadinha. E é nesse momento, é nesta hora, em que os anjos de Deus olham com expectativa para os filhos de Deus e pensam assim: vamos ver se agora ela é uma mulher submissa, ou se ela vai colocar a mão na cara dele e vai falar assim: eu te falei que você estava errado. Eu te falei que você estava errado. Sem submissão. Sem submissão. Puxa, amor, deu errado, hein? Deu. Deu errado. Nós estamos juntos nessa? Estamos juntos. Deu errado. Eu queria escolher uma coisa boa. Mas todo líder falha às vezes uma hora. Ele não pode falhar todo dia. Ele não pode falhar todo momento. Mas uma hora ou outra ele falha. Amém? E é nesta hora que ele vai ver se ele tem uma disjuntora, se ele tem uma conselheira, se ele tem alguém que está ali para realmente, sabe, completá-lo. É nessa hora. Ele não precisa de críticas construtivas nesta hora. Ele não precisa. Ele não precisa. Ele precisa de uma mulher que honre ele. Honra o seu marido. Seu marido. O que ele espera de ti é honra. Honra. A Bíblia nos ensina. Ela ordena as mulheres honrarem os maridos. E ordena os maridos amarem as esposas. Esta é a comunicação de Deus que dá certo. Essa é a comunicação de Deus que dá certo. Efésios 5:2 fala assim, ó. Os irmãos abriram aí? Olha só. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. De aroma agradável. O que é o aroma agradável diante de Deus? O aroma agradável diante de Deus foi a obediência de Cristo, a sua entrega, a sua submissão à vontade do Pai. Cristo se submete, isto é submissão, ele se submete. Esta obediência de Cristo, ela é tratada como perfume agradável diante de Deus, para os nossos casais, para o casamento. Para o casamento. Se eu chegar lá na sua casa durante a semana, terça-feira, chego lá durante a semana, te fazer uma visita, na hora que abrir a porta, qual é o aroma que vai sair na porta? Aroma de um pãozinho fresco, um bolo, aquele cheirinho de bolo, um bolo espiritual, um pão espiritual dentro da sua casa, aquele aroma? Ou será que quando você abrir a porta, eu vou sentir aquele aroma de água de geladeira, que você descongelou ela e esqueceu de tirar a água de lá? Aí aquela água fica podre, e já tem uns 2, 3 dias que aquela água está dando mau cheiro. E aí quando o mau cheiro se intensifica, à medida que os dias vão passando, o que acontece? Quem está na casa não? Hein? Quem está na casa não sente mais. O mau cheiro, o odor, é uma coisa que depois de 2, 3 dias, você não sente, você se acostuma com ele. Mas a pessoa que chega, na hora que ele abre a porta, a primeira coisa que vem nas narinas dela é o quê? Mau cheiro. Mau cheiro de quê? Desobediência. A desobediência diante de Deus é mau cheiro.
É mau cheiro. O marido que não lidera a casa em amor, em sacrifício, perseverança, que não compreende que essa é a comunicação de Deus para o casal, ele está em desobediência. Isso é mau cheiro. Isso é mau cheiro. A esposa que coloca o dedo na cara do marido e mostra para ele e fala para ele. Eu passei por uma situação interessante essa semana. Muito interessante. Não é um casal aqui da igreja, um casal de fora. Que eles estão fazendo um inventário, é um momento difícil da família. Estão fazendo um inventário. E eles fizeram, né, a mulher me ligou, e quem é herdeiro é o marido, mas a esposa me ligou. O marido herdeiro me ligou, queria fazer algumas perguntas, né, atendi ela, né, orientei ela. Aí ela falou assim: se fulano de tal não tomar atitude, eu vou ter que tomar. Se fulano de tal não fizer alguma coisa, eu vou marcar uma reunião com todo mundo. Irmão, o marido dela, ele perdeu um ente querido tem poucos dias. É o marido dela. Ele ainda está de luto. Ele está de luto. E ela quer marcar uma reunião com todos os herdeiros, porque ela quer saber como que vai ser a partilha. Papapá. Irmãos, e ela é cristã. Ela é cristã. Tá? É cristã. E eu não oriento pessoa que não é da igreja nesse sentido. Eu não oriento. Né? Se for da igreja, eu oriento. Se fosse na igreja, eu falava na hora. Não, isso é um ato de submissão, o senhor tem submissa. Quem tem que tomar providência aí é o seu marido, o senhor está passando na frente dele. Se ele quiser tomar providência, ele toma, mas a senhora não. Isso é insubmissão. Todas as vezes que você passar na frente do seu marido, todas as vezes que você atropelar seu marido, você está desonrando ele. Todas as vezes que você tomou uma atitude sem consultar o seu marido, escondida, isso é um mau cheiro, isso é odor diante de Deus. Você não toma atitudes escondidas fora do seu marido, você não atropela o seu marido. Tem coisas aqui para resolver. Tudo bem, tem coisas aqui para resolver. Seu marido tem que resolver, ele tem que ser o líder, ele tem que resolver, ele tem que tomar frente. A liderança dele tem que ser intencional. Mas você não passa na frente do seu marido. Todas as vezes que você passa na frente do seu marido, isso é carniça, isso é mau cheiro diante das narinas de Deus. Isso é desobediência. A obediência de Cristo, ela produziu um aroma suave e agradável, porque ele foi submisso. Todas as vezes que você deixa de liderar, você deixa de proteger, que você deixa de tomar providência sobre o que tem que tomar, maridão, isso é carniça diante de Deus. Isso é mau cheiro. Isso é mau cheiro. Isso é mau cheiro. Isso tem que ficar claro. Quando que você abre a porta da sua casa e vem aquele cheiro, aquela fragrância, aquele pão espiritual? Quando o marido está lutando para ser um homem santo, os olhos dele é só para aquela mulher, sabe? A vida dele é só para aquela mulher. Ele não fica rindo todas as horas, todos os momentos, para aquela menina lá do supermercado que está atendendo ele. É bom dia, ele é cordial, ele é educado. Mas ele não fica mostrando as canjicas. Aqui na cidade, eu vou mostrando as canjicas. Os irmãos sabem o que é isso? Não fica rindo à toa para as outras mulheres. Ele não fica. Não fica rindo à toa para as outras mulheres. Rindo a todo instante para os outros. Não, faz isso não. O bom aroma de Cristo, o bom aroma, esse perfume suave, é quando a obediência no lar. Obediência dos dois. Ele está obedecendo ao mandamento, ela está obedecendo o mandamento. Quando há essa obediência no lar. Amém? Eu queria estou pensando em chamar um casal aqui na frente aqui. Né? Estou pensando em chamar um casal aqui na frente aqui. E eu acho que eu vou chamá-los. E vai ser de surpresa. Quero chamar aqui à frente o Breno e a Priscila. Quero chamá-los aqui à frente. Eu vou fazer algumas perguntas para os dois. Né? Eles não precisam falar nada que não precisa ser dito, mas eu quero fazer algumas perguntas para os dois. O Breno e a Priscila, eles se casaram em abril desse ano, no dia 12 de abril. Foi? Se casaram no dia 12 de abril. Foram 7 meses de namoro. E a principal trabalho que nós fizemos com ele foi sobre esse discernimento, sobre o que é liderança bíblica e o que é submissão. Né? Até então, durante o curso de noivos, é tudo teoria.
É tudo teoria. É igual aprender a andar de carro. O cursinho de legislação é só teoria. A questão mesmo é quando você senta de frente com o volante e você tem que ligar o veículo e botar ele a andar. Aí você vai ver. Aí sim. E depois colocar essa legislação, essa lei em prática na direção, diante do volante. Correto? Deixa eu pegar um microfone aqui para os dois. E som A. Vamos ter perguntas aleatórias. Eu vou começar com a Priscila, tá bom? Vamos lá, né? Priscila, e se tratando de comunicação, antes de casar, antes de vocês se casarem, nós fizemos uma lição sobre comunicação, né? Embora sim, pouca estrada, é justamente por isso que eu estou chamando vocês. Pouca estrada ainda caminhada, mas eu quero fazer algumas perguntas. A comunicação de vocês é uma comunicação boa ou ruim? Ou mais ou menos? É boa. É boa? É. Ah. Você quer dar um ponto específico que ela é boa ou não? Eu lembro que na lição, o senhor perguntou... Na verdade, na lição eu falei que era ruim. Eu lembro disso. Ela falou para mim, essa lição é ruim. Eu falei que era ruim a comunicação. Mas aí o senhor me perguntou se quando eu falava o Breno entendia. E ele entende. E se quando o Breno falava eu entendia o que ele queria dizer. Foi e mesmo. eu entendo. Então eu acho que é boa. Não, se está compreendendo, é boa. Breno, sua vez. Faz também. Faz também, né? A pergunta faz, né? Vamos lá. Breno, alguma vez a Priscila já te falou algo que você não compreendeu? Compreendeu depois que a ficha caiu, sabe? Não era isso que eu estava falando, era outra coisa. Já, ué. Então fala aí, ué. Já. Não, agora eu não lembro exato. Aí acontece, né? É normal chegar e fala uma coisa e você não entende. Por exemplo, faz isso. Né? E nós vamos falar assim, não, falou para mim fazer. E na hora que você pega para ver, já tá querendo fazer. Não, eu vou fazer. Então, às vezes, eu acho que isso é o que a gente mais apanha, né? Quando a mulher chega para falar para a gente, até eu aprender que na hora que chega a pedir é para fazer, é na hora, não é amanhã, não é depois da manhã, é na hora. Então, isso eu demorei muito para aprender. Mas já aconteceu dela falar uma coisa e eu não entender. Beleza. Segunda pergunta para a Priscila. Priscila, você leu, né, um material sobre submissão, né, o que é ser uma boa esposa cristã, segundo a Bíblia. Nós trabalhamos isso, né, mas agora, na prática, no dia a dia, qual é a parte da submissão que você achou mais difícil? Se você falar assim, não, achei tudo fácil. Não, vai lá assim, não, calma lá. Calma lá. Submissão não é tão fácil assim. Submissão não é uma coisa fácil, não. Qual foi a parte mais difícil? Um dia que você pensa assim, puxa vida, essa parte aqui é difícil. Eu não achei que ia ser de jeito, não. Eu sou bem irritada. O meu humor eu não sou tão calminha assim, não. Então, acho que essa parte é bem complicada. Que, às vezes, o Breno fala alguma coisa para o meu bem e eu fico irritada. Mas eu sei que é para o meu bem. Então, essa parte é mais puxada. Eu acho mais difícil. Essa é as realidades sobre submissão. Às vezes, o não do marido é um não em amor. Se ele for um cara sábio, é um não em amor. Né? Mas, como assim? Não deu não, sabe? Não foi... E essa é a parte prática da submissão. Vamos lá, Breno, sua vez. Breno, a ordem para um marido é amar a esposa, é aquecê-la, é protegê-la, amá-la exatamente como Cristo amou. Isso é um amor imitativo. Tudo que o marido tem que fazer, ele vai aprender na realidade com Cristo. Ele simplesmente vai ser um imitador de Cristo. A ponto da esposa dele, sabe, olhar para ele e falar assim, esse camarada está querendo imitar alguém. Então ele tem que imitar a Cristo. Mas isso, nós somos pecadores. Breno, da liderança bíblica no lar, qual foi a parte mais difícil ou mais difícil que você está enfrentando ou já enfrentou? Não, eu acho que o mais difícil é o seguinte, que tem dia que
ela olha pra mim e ela fala assim: ah, tem esse problema, mas ele sabe como resolver. Só que eu não sei. Eu não sei como resolver. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas ela confia, não vai dar certo. Eu tô lá, ô Jesus. Me dá uma luz aí. Então, ó, eu acho que isso é o mais difícil. Você olhar para alguém que tem esperança em você e que confia que você vai resolver um problema e às vezes nem você sabe como que resolve aquele problema. Essa é a Mas realidade. você vai ter que procurar um jeito. Então eu acho que isso é o mais difícil. Porque é você que vai resolver. Né? Vai ter um dia que, para quem não é casado, vai ter um dia que ela vai para você e falar assim: não, eu sei que vai resolver esse problema aqui. Ele é o cara. Casei com um galo cinza, ele vai resolver. E você não sabe como resolver. E você não sabe o que você vai fazer. Mas todas as vezes sempre deu certo. Graças a Deus sempre deu certo. A gente é um mestre do improviso, né? A gente dá um jeito, improvisa e faz, e sai. Mas eu não sabia o que fazer muitas vezes. E ela achava que eu sabia. Amém. Vamos aplaudir o Senhor? O casal pode sentar. Meus parabéns, muito bom. Essa jornada, nós estamos nos aproximando do final. Nós estamos nos aproximando do final. E antes de nós finalizarmos aqui, eu quero passar, obrigadão, alguns casos práticos para os irmãos, sobre falha na comunicação e como que essa comunicação interfere na questão liderança, submissão. Como que ela está intimamente ligada com isso. Abra sua Bíblia em Gênesis 29. Gênesis capítulo 29, logo no início, vai tratar sobre Jacó, né, e Raquel. Prestem atenção, não vou ler todos os versículos, a maioria dos irmãos conhecem o texto, conhece a história. Olha só, 29, versículo 31. Quando o Senhor viu, na realidade, o versículo 15 primeiro. Olha só. Jacó, na casa de Labão durante um mês, trabalhou lá durante um mês. Depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser o meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, né? Na nova Almeida atualizada fala sem brilho, foscos, né? Dá um entendimento que ela talvez tivesse estrabismo. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Amém? Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Beleza, deixa sua Bíblia aberta. Jacó conhece Raquel, conhece ela durante o período que ele foi pegar água, foi buscar água, conhece ela nas fontes, né? Ela estava pastoreando as ovelhas do seu pai, e ele está procurando a casa de Labão, seu tio. Ela o leva até lá, né? Ele, depois de um mês, recebe essa pergunta de Labão, seu tio, e ele faz a proposta para ele: olha, eu vou trabalhar 7 anos por Raquel, 7 anos, vou pagar o dote dela. Isso era o dote. Vou pagar o dote dela 7 anos, vou me casar com ela. E eram 2 filhas de Labão, Lia, que certamente tinha um problema, né, nos olhos, mas embora a Bíblia não fale que ela era feia, a Bíblia não fala isso, só fala que ela tinha um problema nos olhos, e Raquel.
E ele trabalha os 7 anos. No 7º ano, ele procura Labão, fala assim: trabalhei e agora está na hora de entregar, né, Raquel, quero me casar com ela. Labão faz uma festa de casamento, né, e eles festejam bastante, bebem bastante, e Jacó sai dali para a noite de núpcias. Quando ele sai para a noite de núpcias, o que Labão, sogro dele, fez? Hein? Colocou no lugar a Lia, né? Entregou no lugar da Raquel a Lia. E ele tem uma noite de prazeres, ele tem uma noite, né? Ele tem uma noite ali, uma lua de mel. Ele tem uma lua de mel com a Lia. E aí só de manhã, quando, né, esclarece e o sol brilha, e aí ele olha para ela, né, e fala assim: que susto, que medo que me deu. Puxa vida, não é a Raquel, é a Lia. Mas ele teve uma noite com ela. Ele vai atrás de Labão, e ele está bravo com Labão. O que tu fez comigo? Por que o senhor fez isso comigo? Aí Labão, né, eu esqueci de falar que aqui em casa, né, as filhas mais velhas, elas casam primeiro. Né? Se tu quiser agora, Raquel, tu vai ter que trabalhar mais 7 anos. Ele trabalha 7 anos por Raquel. Né? Ele passa a semana do casamento, ele se encontra com Raquel, tem uma noite de núpcias com Raquel agora, mas ele trabalha 7 anos para pagar o dote dela. Certinho? Trabalha 7 anos. Esse casamento é um casamento que nos mostra como que a comunicação ela pode ser falha. Como que uma comunicação falha, ela destrói o relacionamento. Lia, ela é o quê? Ela é humilhada. Ela é humilhada por Jacó. Ela é humilhada. Ela é deixada de lado, sabe? Ela é deixada de lado. No capítulo 30, no versículo 1, nós lemos assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes. Olha só para você ver, olha a motivação dela. Teve ciúmes de quem? De sua irmã. A questão dela não é um problema de, puxa vida, eu não vou conseguir gerar filhos. O problema dela não era não ter filhos, o problema dela era a irmã dela, porque a irmã dela já tinha dado filhos, e já tinha dado 4 filhos. Lia já tinha dado 4 filhos. Esse sistema de casamento não era aprovado por Deus, era uma questão humana, e sempre deu problema. Quando o Novo Testamento vem, deixa bem claro: homem de uma só mulher, para não dar margem de erro nenhuma. Então acabou com isso. Mas olha só para você ver. Aí, o problema dela é com a irmã dela. A motivação dela não é um desejo de ser mãe. Não. O problema dela é a disputa com a irmã. Ela é uma mulher problemática. Você já está vendo aí. Sabe? Tá tendo um problema aí. Está tendo problema aí já, né? Aí, o que acontece? Jacó resolve ir embora da casa de Labão, quer seguir a vida. Ele está ficando próspero, está ficando rico. Os filhos de Labão, está falando dele, tô roubando os bens do nosso pai. Começa a sair comentáriozinhos de jeito. Ele já vê que Labão não está tratando ele da mesma forma, não está tratando ele do mesmo jeito. Vamos embora. Ele comunica às suas esposas e sai na calada da noite, sai escondido. Labão está tosquiando ovelhas. Quando Labão chega, já tem 3 dias que Jacó pegou as 2 esposas, os filhos, e está marchando, está indo embora. Labão chama os homens, chama a sua comitiva e se sente afrontado, traído. E agora está indo atrás de Jacó. Está no caminho, o Senhor fala com Labão: não faça mal a Jacó. Opa! É porque ele ia fazer. Se falou, é porque ele ia fazer. Não faça mal a Jacó, porque eu estou com ele, e eu estou abençoando. Ele se encontra com Jacó. Pergunta a Jacó: por que tu fez isso? Olha o que tu fez comigo. Você não deixou despedir das minhas filhas, não deixou dar um beijo nos meus netos. Olha o que tu está fazendo. Aí Jacó fica todo assim constrangido. Não, né? E outra coisa. Estou me esquecendo aqui, mas não vou deixar passar batido não. Cadê os meus ídolos? Que ídolos?
Aqueles ídolos que eu tinha lá em casa lá, você roubou meus ídolos, Jacó. Você pegou todos os meus ídolos e carregou os ídolos. Não. Eu não carreguei ídolo de ninguém, não. Não, Jacó, carregou. Não carreguei. Vamos fazer o seguinte. A pessoa que tiver roubado os ídolos do Senhor vai morrer. Nós vamos matar ela. Irmãos, e Labão está indo agora, de tenda em tenda, sacola em sacola, abrindo a sacolinha de plástico, desamarrando a sacolinha de plástico, está caçando os seus ídolos. Ele é um idólatra. E Deus está tirando Jacó de lá, de uma casa de idolatria. E ele está caçando, e ele abre um, abre o outro. Não acha nada. Quando ele se aproxima de Raquel, Raquel está sentada em cima de uma cela. E os ídolos estão debaixo dela, debaixo da cela. Ela sentou em cima de uma cela, né, e colocou os ídolos escondido. Aí quando o pai dela se aproxima e vai pedir ela, ô Raquel, deixa eu procurar aí debaixo aí da cela. Ô pai, não posso. Estou menstruada, não posso levantar. Os ídolos estavam lá. Ela é uma mulher mentirosa. Ela é uma mulher problemática. Ela é uma mulher mentirosa. A motivação dela, ela pega uma serva, coloca com Jacó para ter filhos com ela. E esse casamento é um casamento que vai desgastando. Porque há meias verdades, porque há mentira, porque o diálogo não é pleno. A motivação de fazer as coisas está errada. A motivação não é a motivação correta. A motivação do casamento não é a correta. A motivação dos filhos não é a correta. Está tudo errado. Mas está casado. E Lia está lá. Só gerando filhos. Jacó. Aquela que foi humilhada. Aquela que foi deixada na noite de núpcias. Depois da noite de núpcias. Aí o que acontece? Abra a sua Bíblia lá em Gênesis 34. Gênesis 34, versículo 16. Na realidade é o 35, certo? Anotei aqui 34, aqui, mas está errado, é o 35. 35, 16, fala assim, ó. O nascimento de Benjamim foi o último filho de Raquel. E a morte de Raquel. Preste atenção. Partiram de Betel. E havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, eles estavam no início, eles estavam na entrada. Quem que veio de fora? De fora da cidade hoje? Estavam na entrada da cidade. De Efrata. Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. E em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Aguarda firme. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, Raquel morreu no parto, deu o filho de nome Benoni. Antes de morrer, ela disse: esse menino se chamará Benoni, filho da minha dor. A vida dela foi uma dor, a vida dela foi uma tristeza. Esse filho se chamará Benoni, mas o seu pai lhe chamou Benjamim. Preste atenção. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. A esposa está morrendo, dando à luz um filho. Essa mulher que está morrendo é a mulher que ele trabalhou 14 anos por ela. Ela está morrendo. E ela começou a dar à luz lá na entrada da cidade. E lá ela morreu. E sabe o que ele fez? Enterrou ela lá. Olha só, Jacó levantou ali, ó. Raquel morreu e foi sepultada no caminho. Ele sepultou no caminho. Sabe o que é um casamento cansativo? Sabe o que é um casamento doloroso? Ele é levado até o final. Ele foi levado até o final, até o último dia. Mas quando ela morreu,
ele se livrou dela ali. Ele não esperou entrar na cidade para sepultar ela. Ele sepultou ela na entrada da cidade. Sabe o que é um casamento doente? Sabe o que é um marido que não lidera, que não ama, que não aquece? Sabe o que é uma esposa insubmissa? E você sustenta para a glória de Deus, porque o casamento é para a glória de Deus. E se você compreender isso, você pode ser feliz. Mas ele é para a glória de Deus. A motivação correta do casamento é para a glória de Deus. E dentro da glória de Deus você pode ser feliz. Mas se você não se casar para a glória de Deus, a sua motivação está errada. Se tornou um ídolo. Ele enterrou ela ali, na entrada da cidade. Ali. Agora vai lá para Gênesis 49. O interessante é que a Bíblia não trata o dia que Lia morreu. Não trata. 29. 49 e 29. Olha só. A morte e o sepultamento de Jacó. Jacó. Depois Jacó ordenou dizendo: vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, a sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, a sua mulher. E ali eu sepultei Lia. Quando Lia morreu, sabe aonde ela foi sepultada? Ela foi sepultada no mesmo túmulo de Abraão e Isaque, junto com os patriarcas. Aquela que foi, sabe, rejeitada. Aquela que foi rejeitada. Irmãos, é uma das histórias mais tremendas sobre casamento. Raquel, aquela que ela pagou 14 anos, deixou ela na beirada da estrada, furou um buraco, colocou ela lá e uma pedra, para todo mundo saber. Não, aqui vamos colocar uma pedra aqui para todo mundo saber que enterrou Raquel. Lia, quando ela morreu, ela foi enterrada junto com os patriarcas, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Só para os irmãos entenderem o que um casamento faz na vida de um homem, faz na vida de uma mulher, quando é para a glória de Deus. Não para a sua glória, para a glória de Deus. O que uma comunicação eficiente, o que uma comunicação santa, respeito, fazem na vida de um casal. Fique de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós estamos encerrando. Temos ali um almoço delicioso de domingo, amém? Desde já eu quero agradecer os irmãos pela oferta nos brindes, oferta no almoço, oferta de tempo, talento. Mas feche os seus olhos. Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Oh amado, como você é linda, minha amada. Por trás do seu jeito discreto, como brilham os seus olhos. Seus cabelos que deslizam cheios de vida são como filetes cristalinos de cachoeiras que escorrem suavemente pelas encostas. Seu sorriso é radiante e encantador. Entoam vida e singela pureza. Seus lábios são como rubis. Sua boca é graciosa e atraente. Suas faces revelam suavidade e resplendor. O delicado contorno do seu pescoço é um convite. Ninguém resiste. Seus seios são como duas belas colinas que anunciam as primeiras flores da primavera. O contorno suave do seu corpo exala perfumes que me deixam atordoado. Eles me convidam e entrego-me as delícias até o alvorecer. Você é toda linda, minha amada, incomparável, simplesmente inesquecível. Venha do Líbano comigo, minha noiva. Venha e esqueça o Líbano. Desça das altas montanhas. Saia dessas cavernas onde vivem os leões e habitam os leopardos.
Você fez disparar o meu coração, minha querida. Com um só olhar fui arrebatado. Fiquei perdidamente apaixonado. Como são agradáveis as suas carícias, minha amada. Mais agradáveis que o mais fino vinho. Seu perfume tão encantador leva-me ao devaneio. Os beijos dos seus lábios são puro mel, minha noiva. O sabor dos seus beijos permanece nos meus lábios. Sinto o cheiro me dominar. É como o aroma das altas montanhas. Ah, minha amada, você é um jardim secreto, uma fonte pura e singular. Você é o paraíso. Os mais fascinantes perfumes e sabores se acham em seu ser. Tâmaras e pêssegos, uvas e morangos, damas da noite e lírios, jasmins e lavandas, hortelã e alfazema e todas as ervas aromáticas. Uma fonte de jardim regada pelas águas da primavera que descem das montanhas do Líbano. A amada. Acorde, vento norte. Venha, vento sul. Sopre em meu jardim. Espalhe as mais suaves fragrâncias. Oh, deixem meu amado entrar em seu jardim. Deixem-no saborear os seus frutos mais agradáveis.